E no norte do Brasil, os adventistas do Pará, Amapá e Maranhão são administrados por uma sede chamada de União Norte, que também é conhecida como União Forte. Mas de onde vem essa força? Pois é o que nós vamos descobrir agora no episódio de hoje da série Adventistas pelo Brasil. A força dos adventistas no norte do Brasil está na história. Uma história de esperança que começou no ano de 1927, quando a Igreja Adventista, depois de passar 2 anos coletando recursos, decidiu abrir um novo campo, a Missão Baixo Amazonas. A esperança veio a bordo com os missionários que ancoraram nas docas em Belém do Pará. O norte-americano John Brown e 2 colportores, o alemão Hans Mayer e André Gedra. No início, eles começaram as atividades missionárias expondo literaturas. Depois, navegaram os rios em pequenos barcos e canoas, para alcançar comunidades isoladas. Após 2 anos, o engenheiro Léo Halley e sua esposa, a enfermeira Jessie, chegaram ao norte do Brasil. Encontraram uma terra desconhecida, com matas densas e águas de difícil navegação, além de outros perigos como as doenças tropicais. Para vencer esses desafios e ir além na proclamação da esperança, decidiram construir uma lancha e entrar nos ramais da Amazônia. Em 1931, eles inauguraram a lancha Luzeiro 1 e com ela ajudaram muitos enfermos. Assim, a mensagem espiritual teve mais significado. Trataram das doenças de milhares de brasileiros, enquanto levavam o evangelho aos ribeirinhos da Amazônia. Foi o começo de um ministério que cresceu e resultou em 8 de dezembro de 1936 na organização da União Norte Brasileira. E essa história, agora em 2016, completa 80 anos. E quebra o ciclo da vida. É que a Igreja Adventista no norte do Brasil envelhece crescendo e melhorando a cada dia. Por isso, a força também vem desse constante crescimento das instituições. São 6 sedes regionais, um hospital, uma faculdade, 34 unidades escolares, mais de 2.800 congregações. Agora, em junho, todas as instituições se uniram para o resgate de um legado, a Lancha Luzeiro 29. Mas esse espírito de dedicação, de comprometimento, ele acabou influenciando todo o país. Muitas pessoas em outras partes do Brasil ouviram a história dele. Tomaram a decisão de servir a igreja, a Deus e serem pioneiros, porque eles foram pioneiros aqui. Estrangeiros vieram para uma região de muitos desafios, foram para o meio dos rios que representavam ainda mais desafios. Essa história talvez é o maior exemplo de comprometimento e pioneirismo que nós já tivemos no crescimento da história da Igreja Adventista no Brasil. E mais do que isso, fora do Brasil. E o melhor dessa história é que ela continua sendo escrita a cada dia. Daqui para frente agora começa uma nova etapa. A primeira etapa foi cumprida hoje. Agora começa a segunda etapa, que é angariar custos para que essa lancha ela atenda as pessoas e ela cumpra a missão. A força dessa missão também vem da sua localização. É a maior região do Brasil em extensão territorial. Referência mundial, possui a maior biodiversidade, a maior bacia hidrográfica e a maior floresta equatorial do planeta, além das usinas hidrelétricas e jazidas minerais que são referências no Brasil e no mundo. O norte possui ainda cidades populosas, urbanizadas e secularizadas, que compõem regiões metropolitanas com mais de 4 milhões de habitantes. Mas quer saber? A força vem mesmo das pessoas. Uma equipe unida trabalha incansavelmente para proclamar a esperança. São mais de 280 mil membros e fiéis prontos a servir. Crianças, jovens, mulheres, homens e idosos, comprometidos com a mesma missão: fazer discípulos em todas as nações e proclamar o Evangelho eterno, a grande esperança. Esse é o compromisso de Ivanildo Dantas. Aparentemente um homem fraco, mas a força da sua dedicação
já transformou muitas vidas e ajudou no batismo de centenas de pessoas. Mais ou menos 33 anos, eu levanto pela manhã pensando no evangelismo. Que Deus me chamou para essa obra. E quando Ele chama, a gente não pode deixar de não ir. Eu amo esse trabalho. É uma coisa que eu faço de paixão. Eu tenho que estar envolvido sempre no trabalho evangelístico. Nas campanhas evangelísticas, todas as 4 do ano, as principais, eu estou dentro. O que eu faço ainda é muito pouco para Jesus. Podia fazer mais. Mas com toda a minha fraqueza e deficiência, eu faço o melhor para Deus. Porque a minha alegria é ver pessoas entregando o coração a Jesus. Por isto, enquanto eu viver, vou trabalhar para ver Jesus voltar. Eu sou Ivanildo Dantas, sou adventista e sou evangelista. É a motivação do Norte para o cumprimento da missão. Na verdade, parece que isso está no DNA do nortista. Ele faz a coisa com alegria, com brilho nos olhos, com força na voz, gosta de cantar, de falar, de ir adiante, de crescer. Portanto, União Norte, União Forte, é exatamente a profundidade da comunhão, a vida em comunidade dos relacionamentos e a força para cumprir a missão. Cada um ganhando uma pessoa para o reino de Deus. E assim como no começo da história, a força dessa missão continua investindo no serviço à comunidade. O projeto DNA, Dia do Norte em Ação, é uma prova disso. A cada mês, os jovens realizam ações sociais e espirituais. No mês de julho, os Calebs também fazem a diferença. Esse ano foram 30 mil jovens que doaram as suas férias para levar ações sociais e evangelísticas à comunidade. Essa é a União Norte, União Forte, uma força que não para. O que nos move é a esperança que chegou aqui em um barquinho. É o sonho de ver Jesus voltar ainda nesta geração. É por isso que completa 80 anos de esperança plena. Esperança viva.